Olá pessoal, o Estado é uma máquina complexa, dedicada a múltiplas tarefas. Algumas delas são banais e outras grandiosas. Vão da compra de uma caneta à construção de uma hidroelétrica, da realização de uma aula numa escola pública à decisão sobre os juros da dívida pública. E para compreender o funcionamento dessa máquina, é indispensável aprender a linguagem utilizada para programá-la. E nos estados modernos, essa linguagem é o direito, que pode ser dividido em diversas áreas específicas. Para a máquina pública, as principais áreas do direito são provavelmente o direito constitucional, que tem relação direta com o documento fundamental dos estados modernos, a Constituição, e o nosso querido direito administrativo, que cuida das normas para o funcionamento cotidiano das instituições públicas. Da perspectiva desse direito administrativo, o elemento mais fundamental do funcionamento do Estado é o ato administrativo. Ele é o átomo que compõe todos os atos do Estado, dos mais simples aos mais complexos. É o pequeno parafuso da complexa máquina que é o Estado. Entender a estrutura do ato administrativo é muito importante para tudo que a gente quer falar aqui nesse canal. Ele é a chave para emperrar ou impulsionar toda a nossa máquina pública. Mas ok, então, o que é esse ato administrativo? Bom, quais são esses elementos e as suas características? É sobre isso que a gente vai conversar aqui agora nesse vídeo. Porém, se você gostou do nosso trabalho, não deixe de assinar o canal, clicar no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que a gente publicar um novo conteúdo. Ah, e não se esqueça também de acompanhar o nosso canal lá no Instagram, no @máquinapublica, e no Twitter também, @máquinapublica também. Tem muita coisa que a gente só compartilha lá e é muito boa. Bora lá? O ato administrativo é um ato jurídico praticado por um funcionário público e dotado de imperatividade e autoexecutoriedade. Pronto, falei. Mas e aí, o que significa essa minha linguagem de grego? Bom, vamos examinar juntos o sentido de cada um desses termos. Um ato jurídico é um ato humano, intencional, para o qual são previstas consequências jurídicas. Casar é um ato jurídico, porque é um ato humano, intencional, que possui consequências jurídicas. Porém, montar um quebra-cabeça, em geral, não é um ato jurídico, porque, por mais que seja divertido, esse ato não vai produzir alguma repercussão no mundo jurídico. E o ato administrativo não é um ato jurídico qualquer, mas ele é um ato jurídico realizado por um funcionário público no exercício das suas funções. Mas e aí, isso basta para que haja um ato administrativo? Não, é necessário também que estejam presentes neste ato duas características fundamentais: a imperatividade e a autoexecutoriedade. A imperatividade significa que os atos administrativos são capazes de criar unilateralmente direitos para a máquina pública e obrigações para vocês, para nós, os particulares. No discurso jurídico, direitos e obrigações andam sempre de mãos dadas. Eles são dois lados de uma mesma moeda. De um lado a gente tem o direito e do outro a obrigação. Em geral, direitos e obrigações somente podem ser criados por meio de um acerto de vontades entre as partes envolvidas, que recebe o nome de contrato. Porém, graças à imperatividade da administração pública, o Estado tem o poder de criar direitos e obrigações da cabeça dele, unilateralmente, independentemente da concordância do seu destinatário. Olha aí os tributos, minha gente. E quem criou foi o Estado que ele quis. Essa qualidade está presente tanto nos atos administrativos quanto nas leis e nas decisões judiciais. Quem decide é o juiz. Porém, diferente das leis, os atos administrativos são voltados para situações concretas e específicas e, diversamente das decisões judiciais, esses atos administrativos não dependem necessariamente de uma provocação para que eles possam ser executados. Por outro lado, graças à autoexecutoriedade, a máquina pública pode, por conta própria,
fazer valer o seu direito violado por meio de atos de violência patrimonial ou até física, sabia? Essa violência assume inúmeras formas. Pense na imposição de multas, na desobstrução de vias públicas, na apreensão e na desapropriação de bens, na demolição de imóveis e na retirada de sites ou de aplicativos da internet. Mas como isso é diferente para o particular? Em geral, quando o meu ou o seu direito é violado, a gente precisa recorrer ao Poder Judiciário. A gente faz uma petição e tenta convencer o juiz para que o responsável por essa violação seja forçado a desfazer ou reparar o dano que a gente sofreu, ressarcir esse prejuízo ou para que haja qualquer punição. Tudo isso é feito por meio de uma decisão judicial. Como regra, o Estado não precisa de nada disso. Por meio do ato administrativo, o Estado pode realizar qualquer uma dessas opções sem a necessidade de qualquer intermediário, porque ele tem chamado o ius imperi. Somente no caso de medidas mais extremas, como a imposição da pena de prisão ou uma quebra de sigilo bancário do indivíduo, é que será necessária a autorização prévia do Poder Judiciário. É o que a gente chama de cláusula de reserva de jurisdição. É muito poder para a administração pública, não é? Não é à toa que o filósofo inglês Thomas Hobbes comparava o Estado ao tal Leviatã, aquele gigantesco monstro marinho descrito lá no Antigo Testamento. A imperatividade e a autoexecutoridade formam os pilares do chamado regime jurídico administrativo, que é o conjunto de prerrogativas disponibilizadas para o Estado, de modo que ele tenha a capacidade e a força de realizar o nosso conhecido interesse público. Ué, gente, já que o Estado é forte assim, então ele tem que resolver todos os nossos problemas, né? Bom, porém, nem todo ato praticado por funcionário público no exercício das suas funções vai ser um ato administrativo. Ele pode ser simplesmente um tal chamado de ato de gestão. Nos atos de gestão, a máquina pública age como quase fosse um particular, ou seja, sem os seus superpoderes do regime jurídico administrativo. Por exemplo, exige-se a convergência das vontades para a celebração de contratos e outros negócios jurídicos, como o poder público e os particulares, o que afasta aquela ideia da unilateralidade que caracteriza os atos administrativos. Se o particular não quiser celebrar o contrato com o Estado ou com a administração, ele não vai celebrar. A empresa somente participa, por exemplo, de uma licitação se ela quiser. O Estado não pode obrigar, na maioria dos casos. Nesse caso, o poder público vai se relacionar com os particulares quase em pé de igualdade. Quase. Digo quase porque se você olhar bem, mesmo nos atos de gestão, frequentemente é possível a gente encontrar uns resquícios ali do regime jurídico administrativo do Estado. Essa circunstância é fácil de compreender quando a gente observa as formas ideais do ato administrativo e dos atos de gestão, que elas são apenas extremos das possibilidades da atuação da administração pública. Na realidade, entre essas duas formas puras, ou que a gente chama de tipos ideais, há uma infinidade de possibilidades intermediárias em que o regime jurídico administrativo estará presente com maior ou menor intensidade. O conjunto formado pelos atos administrativos e pelos atos de gestão são chamados os atos da administração pública. Em um Estado de Direito, o imenso poder do Estado é contido pela ideia da legalidade, de que, apesar de toda a sua força do Leviatã, o poder público precisa atuar, sim, nos limites estabelecidos pela lei. É o que, em direito, a gente chama de princípio da legalidade. Ao particular, é permitido fazer tudo o que não está proibido na lei, mas ao Estado é permitido fazer tão somente aquilo que está previsto na lei. Viu a diferença? Assim, por meio de um ato estatal, a lei, o Estado impõe a si mesmo limites para sua própria atuação. Isso é importante porque em um Estado moderno, o poder público tem o monopólio da violência legítima e, por consequência, somente ele pode conter legitimamente a si mesmo, ressalvados os casos de ruptura institucional, como a gente observou uns dias atrás.
Assim, é a lei que vai dizer quando o poder público poderá agir, se por ato administrativo ou se por um ato de gestão, e quais essas prerrogativas do regime jurídico administrativo vão incidir em cada caso concreto. Por serem mais violentos, os atos administrativos são tratados de uma forma mais rígida pela lei quando a gente compara com os atos de gestão, principalmente quando esses atos de gestão assumem a forma dos tais negócios jurídicos, onde as partes elas chegam a um consenso sobre o que elas querem fazer no contrato. Assim, existe uma maior liberdade, uma flexibilidade na modelagem dos atos de gestão. E isso tem levado esses negócios de gestão a ganhar cada vez mais espaço como um instrumento para a gente resolver os problemas públicos que são muito complexos, principalmente na ideia do modelo gerencial de gestão pública, cujo enfoque é a entrega de resultados para a sociedade. O modelo gerencial é responsável por muitas das mudanças experimentadas pelo direito administrativo aqui nas últimas décadas do Brasil, como a ideia da elevação da eficiência ao patamar de uma das diretrizes fundamentais para a própria gestão pública. Já tratamos desse modelo em um episódio cujo link está aqui embaixo na descrição. Vai lá para ver. Os atos administrativos estão ao nosso redor, ainda que a gente não perceba. A gente respira eles sim. Eles estão presentes na ordenação do trânsito, nos padrões mínimos de qualidade para comercialização de alimentos, nas condições para a construção da sua casa, dos prédios, só para ficar aí em alguns dos exemplos. Assim, em um mundo onde a máquina pública está em toda parte, entender o funcionamento dos atos administrativos é compreender melhor o mundo à nossa volta. Dessa forma, entender os fundamentos também do direito administrativo é importante para todos nós, e não apenas para os concurseiros e para os funcionários públicos. Esses são conhecimentos básicos que vão nos ajudar a compreender e a interagir de uma maneira mais efetiva com a máquina pública. Não há como mudar o mundo sem a gente conhecer a forma como esse mundo aí funciona. E trabalhar por um mundo melhor é a obrigação, de todos nós. Porque afinal, você, eu e nós somos a máquina pública.